E agora vai, né? Beleza. A Isa prometeu 3 horas assim, ininterruptas. Então agora vai. Gente, tudo bem essa primeira parte em relação à anatomia em si do músculo, miofibrila? Sim. Beleza. Sim. Então passemos os slides. Isso aqui é um corte. Então, se você imaginar a miofibrila, a gente cortou ela 90 graus, certo? Deixa eu só conversar aqui com a Isa. Então, a gente cortou ela 90 graus no sentido dela, né? Aqui a gente consegue ver a célula satélite. O que é a célula satélite? Toda fibra, ou toda miofibrila, né, dos músculos, elas são... Lembra que eu falei que elas são multinucleadas? Porque você precisa de muito combustível, precisa de repor toda hora uma fibra desgastada ou rompida, você precisa repor ela. Então, as células musculares, né, as estruturas musculares, elas são multinucleadas, sempre tem mais de um núcleo, tá? Não é que tem mais de uma célula, presta atenção. Uma célula pode ter vários núcleos a depender da necessidade, por exemplo, de energia, de mitocôndrias, né? Porque se a gente fala de energia, a gente está falando de mitocôndria. Mitocôndria produz a moeda energética do corpo, que é o Qual que é a moeda energética do corpo, gente? ATP. Alguém lembra disso? Alguém chegou a ver? A gente chegou a falar disso. Sim. Beleza. Então, o ATP, né, é o que vai fornecer a energia para o nosso corpo. Então, se a gente já entendeu que o ATP é moeda energética, a gente está chegando num conceito onde a gente vai conseguir preparar vocês para entender o processo de impulso nervoso e estímulo muscular, tá? Então, vejam aqui que esse é um núcleo gigantesco, né? E aqui o citoplasma da célula. Essas coisinhas menores aqui, ó, são as miofibrilas, né, em corte transversal, ou seja, a gente está vendo de frente. A membrana ao redor, né, do núcleo e colocando também a fibra muscular ao redor dessa membrana. E essa parte, né, eu falei da membrana é a parte mais escura, tá? A parte de mais clarinha aqui, ó, é a fibrila do colágeno, ou seja, o endomísio, né, que é feito do mesmo material do epimísio, que é a separação entre as fibras musculares. Então, essa coisinha aqui, ó, tá vendo como ela é bem rarefeita no corte histológico? Então, é isso aqui, né, é a estrutura básica de uma célula vista com um núcleo celular muscular, tá? Então, olha só. Essa estrutura aqui, ó, já é aumentada. Então, cada coisa dessa aqui é uma fibra muscular. Várias fibras musculares, né, vão formar um feixe, certo? E cada feixe vai formar, né, um conjunto de feixes vai formar o músculo. O epimísio aqui, ó, é o ao redor daquele músculo. Por exemplo, você quer separar o quadríceps, né? O quadríceps ele é feito de vários músculos. Por exemplo, o vasto lateral, o vasto medial. Então, o vasto lateral e o vasto medial, eles estão separados pelo epimísio. Então, é essa capa protetora. E dentro deles vai ter o perimísio, que separa cada feixe muscular. E dentro do feixe muscular, nós temos as fibras. Então, e aí as fibras, cada fibra tem várias miofibrilas. Então, isso aqui
é um corte agora, na verdade, longitudinal, ou seja, ao longo do músculo eu faço um corte histológico e aí eu vejo do que ela é feita. Veja, a questão de estriado, né, da onde vêm as estrias, vem justamente dessas pequenas ranhuras que você consegue observar ao microscópio. Então, o tecido muscular estriado esquelético tem essas ranhuras aqui, por isso chamado de estriado, olha só. Então, algum palpite do que são essas coisinhas? Veja que a gente tem uma repetição, né? Então, a gente tem roxo, branco, roxo, branco, roxo, branco, roxo, branco, sempre, o tempo todo. Estruturas em roxo, estruturas em branco, estruturas em roxo, estruturas em branco. O que vocês acham que são essas coisinhas, gente? Porque isso aqui é uma miofibrila cortada longitudinal. O que será que são essas coisinhas aí? Proteína? Proteína, muito bom. Quais? Não? Ninguém? Quais são as proteínas que formam os músculos? As proteínas, pessoal, que formam os músculos são actina e miosina. Tá? Então, a actina é a parte branca e a miosina é a parte em roxo. Quer dizer que dentro dessa parte roxinha, a gente tem uma porrada de proteínas de miosina. E na parte branquinha, um monte de actina. Tá? Vocês podem perceber que entre elas também tem um pouco de branco. Por quê? Porque elas são separadas entre elas. Então, vários conjuntos de miosina, vários conjuntos de actina, vários conjuntos de miosina, vários conjuntos de actina. Tá? Então, o que é que faz a contração muscular? Gente, a contração muscular é feita a nível molecular. Pra vocês terem uma ideia do quão bizonho o nosso corpo é. Quando imagina uma molécula se contraindo sobre a outra. Que efeito isso tem no corpo? Zero, né? Então, assim, se uma molécula se contrai, né? Então, por exemplo, a gente tem a miosina no meio, né? E a actina, olha só, a actina aqui em branco, percebe? Mais clarinha, e a miosina aqui. Então, para a contração muscular, o que acontece é que a miosina puxa a actina. A miosina puxa a actina. E nessa banda I aqui está justamente a união, né? A, a parte que fica grudada uma molécula na outra. Então, quando uma desliza sobre a outra, ela encurta a distância entre elas. Então, elas deslizam para o centro uma da outra, né? Então, isso é a contração muscular. Isso faz com que o músculo contraia, né? Mas todas devem contrair ao mesmo tempo. Então, são milhares, milhões, bilhões de moléculas contraindo uma sobre a outra de forma sempre coordenada e conjunta, né? Para que o músculo inteiro contraia. Olha só quem está aqui pertinho, ó, são mitocôndrias. E as mitocôndrias são quem fornece a energia para que isso aconteça. Alguém perdido? Alguém não entendeu essa parte, que é a nível molecular, que acontece a contração muscular? Estão de boas? Tá. Qualquer dúvida, me parem, tá? Porque essa parte vai começar a ficar chata agora. Só para ver se eu entendi. Uhum. As mitocôndrias fornecem energia. Cortou, não entendi, Bel.
Bel? Bel? Tá cortando, Bel. Oi, agora eu tô te ouvindo. Vou digitar. Ah, beleza. Só queria saber, as mitocôndrias fornecem energia para que ocorra a contração muscular, é isso? Isso. As mitocôndrias, de forma geral, elas fornecem energia para tudo no corpo. É energia. Pensou em mitocôndria, pensou em energia, porque são as mitocôndrias que produzem os ATPs, tá? O é, trifosfato de adenosina. Então, o trifosfato de adenosina é a nossa moeda energética. Enquanto você tiver trifosfato de adenosina, enquanto você tiver ATP, você tem energia para gastar. Tudo bem? Eu não ouvi a resposta, eu espero que esteja tudo bem. Qualquer coisa digita lá, Bel, porque acho que está falhando a sua net hoje. Ah, então, gente, ó, agora a gente vai começar a introduzir a questão do potencial de ação. Beleza, Bel? Então, o potencial de ação, para entender ele, a gente tem que entender primeiro que as proteínas elas mudam de forma quando algo se liga a elas. Por exemplo, digamos que uma chave encontrou uma fechadura e essa porta estava trancada. Quando você virou a chave, a porta abriu. Então, é um tipo de mudança de forma, certo? Então, uma fechadura se ligou, uma chave se ligou a uma fechadura, então mudou a forma, você conseguiu abrir a porta, certo? Em seguida, a gente tem um conceito de que mudar a forma permite que as proteínas se liguem ou desliguem a outras coisas. Então, digamos que você abriu a porta. Então, essa abertura de porta vai permitir, por exemplo, com que você entre nesse local, né, nessa casa, nesse quarto, enfim. Então, quando as proteínas estão ligadas a alguma coisa, para se ligar ou desligar, elas precisam que outra coisa se ligue a elas. Então, por isso que a gente tem receptores proteicos específicos. Se eu tenho uma certa conformação de uma proteína, geralmente só aquela outra proteína específica é que pode ligar nela, certo? A não ser que outra proteína se ligue a ela, permitindo que uma terceira faça, né, uma ligação. É chato esse negócio. Se vocês não entenderam, me avisem. E por que que a gente tem que entender essa parte de quando uma proteína se liga a alguma coisa, ela muda de forma. E mudar de forma significa que ela pode se ligar a outra coisa. Prestem atenção nesse slide, ele está animadinho, ele é bem legal para entender o conceito, tá? Isso aqui é o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Não sei se vocês já ouviram falar dela alguma vez. Já ouviram falar? Não. Tá. A bomba de sódio e potássio, ela é o que controla todo o impulso nervoso do nosso corpo, tá? Então, como é que o impulso nervoso caminha, certo? Ele caminha justamente por causa dessa coisa que é a bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio, o que que ela tem nela? Sódio e potássio. Ah, que difícil, né? Ainda bem que os cientistas ajudam de vez em quando. Então, a bomba de sódio e potássio, qual que é o papel dela? O papel dela é jogar o sódio para fora da célula e capturar o potássio e deixar ela dentro, né, deixar o potássio dentro da célula. Para que serve isso? Gente, os íons, né, os sais, eles têm voltagem, né? Então a gente vai ter que entender um pouco de física, eu vou explicar isso mais para frente, que
Cada íon ele tem uma voltagem específica. Já ouviram falar que o impulso nervoso é um impulso elétrico. E como o impulso nervoso é um impulso elétrico, para criar eletricidade, o corpo tem que fazer alguma coisa, né? É uma eletricidade natural. Isso é feito justamente com sódio e com o potássio, que tem uma diferença de voltagem, certo? E tem a capacidade de criar eletricidade quando esses íons trocam de lugar, tá? Só que para isso acontecer, essa coisa aqui, essa coisa roxa, tem que entrar em ação. É a bomba de sódio e potássio. Quando a bomba de sódio e potássio está relaxada, ela fica aberta para a parte de dentro da célula, ou seja, para o citoplasma, permitindo que 3 moléculas de sódio encaixem nela. Então, olha só, encaixou alguma coisa, ela permitiu que o ATP, a gente vai ver aqui embaixo, o ATP ligar, ó, o sódio entrou, o ATP agiu e o sódio saiu. Ela gastou energia, tá? Se usou ATP, gastou energia. Eu estou gastando energia para jogar o sódio para fora. Só que, como o sódio se desligou, ele permitiu que o potássio se ligasse. Quando o potássio se ligou, a proteína, porque essa bomba aqui, ela é uma proteína, tá? Essa bomba de sódio e potássio, ela voltou, né, à sua forma original e jogou o potássio para dentro. Então, bomba relaxada, o sódio entra. O sódio vai para a bomba. O ATP vem e o sódio é jogado para fora da célula. Quando a bomba está aberta, o potássio entra, né, dentro da proteína e é jogado para dentro da célula. Então, potássio entra, sódio sai, potássio entra. Isso é feito com gasto de energia, tá? E esse gasto de energia, esse jogar o sódio para fora e voltar o potássio para dentro, isso gasta energia e cria um negócio chamado de potencial de ação. Por favor, me respondam. O que vocês entendem? Analisem as palavras. Potencial de ação. O que vocês acham que isso é? A potência, quase a potência. Quem tem potencial tem uma possibilidade, certo? Vocês concordam? Tem uma possibilidade para fazer alguma coisa, né? Então, potencial de ação. Qual que é o potencial de vocês? Vocês têm o potencial de virar técnicos de enfermagem excelentes. Então, é o potencial de ação de vocês. Então, aqui, a bomba de sódio e potássio está criando um potencial, isso, é uma capacidade de ação, né? O que pode acontecer quando é criado esse potencial de ação? Pode acontecer um impulso nervoso, tá? Então, olha só, quando um neurônio, tá? O neurônio é a parte elétrica, né? A parte elétrica do nosso corpo, faz parte do sistema nervoso, que está ligado ao sistema muscular, está ligado a todos os sistemas, e o muscular é o que a gente está vendo hoje. Esse neurônio em repouso, ele está cheio de sódio na parte exterior e cheio de potássio na parte interior, separados pela membrana celular. Pessoal, o, o natural não é o sódio estar fora. O natural é o sódio estar dentro e o potássio estar fora. É por isso que o nosso corpo ele gasta energia para manter isso aqui. É um potencial de ação. Estou
criando uma possibilidade de algo acontecer. E aí, o que acontece? Acontece um impulso nervoso. E o impulso nervoso é essa troca de cargas, olha. O sódio acaba tendo uma carga mais positiva do lado de fora e o potássio uma carga mais negativa do lado de dentro. Mais com menos. Se você lembrar do ímã, né, isso cria uma atração, ou uma atração entre polos. E se você pensar num eletroímã, isso cria eletricidade. Então, a troca do mais por menos durante o estímulo nervoso, ele gera eletricidade. E é isso que faz você estar vivo hoje, tá? Simples. Simples assim. Se você está vivo, é porque tem sódio fora do seu neurônio e tem potássio dentro. Acabou. Tá? É assim que funciona a coisa. Dúvidas? Professor, Oi. eu vi uma vez, eu estava estudando esse assunto, e o corpo faz isso para manter um equilíbrio, né? De potássio intra e sódio fora, é isso, né? Na verdade, ele faz para quebrar o equilíbrio. Então, assim, tudo quer estar em equilíbrio, correto? Sim. Só que o equilíbrio, ele gera repouso. O nosso corpo, ele nunca está em repouso. Nosso corpo está sempre em movimento. Então, para criar uma possibilidade de estímulo nervoso, ele tem que fazer, né, ele tem que jogar o sódio para fora e trazer o potássio para dentro. Isso cria um desbalanço. E na hora que o desbalanço é o suficiente, o estímulo nervoso é aplicado, as cargas trocam de lugar e geram eletricidade. Daí só explica então para mim de novo que eu esqueci. Um excesso de sódio Certo. ali, o que aconteceria então? Se Você tivesse pode. algo Pode falar. muito sódio do lado de fora, o que aconteceria? Qual seria a debilidade que aconteceria? Você pode ter uma diminuição ou um aumento da velocidade da carga, por exemplo. Ou um travamento da passagem do estímulo nervoso. Você não tem sódio E, suficiente ou tem potássio a menos. Isso vai criar um desbalanço, aí sim, um desbalanço durante a troca de cargas. e isso numa escala maior ia refletir. Em doenças neurológicas, por exemplo. Beleza, só para ampliar um pouco assim a visão, assim que eu vi isso há muito tempo atrás e eu já tinha Uhum, esquecido. uhum. Um dos maiores problemas geralmente não é o excesso ou de sódio ou a falta de potássio. Geralmente o problema está na bomba, né? Então a bomba é mais problemática. Se ela não consegue criar um potencial de ação suficiente, isso pode trazer debilidade ou para o sistema nervoso ou, nesse caso aqui que a gente está estudando, para o sistema muscular. Então, conforme o impulso nervoso passa, ele chega até os músculos. Ele chega até os músculos onde? Justamente naquela parte que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mostrar. Nessa parte aqui, ó, no sarcolema e nos túbulos transversos, tá? Então essa imagem aqui está mostrando justamente os feixes de nervo, né, os neurônios, inervando as fibras musculares. Então, cada fibra muscular ela é inervada por um neurônio que vai dar o estímulo suficiente e a gente vai ver como isso acontece mais para frente, tá? Então, aquele estímulo foi recebido, né, no sarcolema e os túbulos transversos e o retículo endoplasmático eles estão cheios de cálcio, tá?
Então, o cálcio, ele é a moeda que faz com que a miosina e a actina, elas consigam se ligar ou se desligar, tá? Vejam esse slide aqui. Isso aqui é... Conseguiram ver o que aconteceu aqui? Ó, aconteceu que essa parte em azul e verde é a parte que não deixa com que a miosina e a actina se liguem, tá? Então, amarelo é a actina, a vermelha é a miosina. Tá vendo que tem também um ligante, uma coisinha amarela aqui na miosina? Então, isso é o que mantém a forma da miosina. O que precisa para que actina e miosina finalmente se beijem, ou seja, se liguem para fazer a contração muscular? Precisa de energia e precisa de cálcio. Energia para mudar a forma da miosina e o cálcio para liberar o feixe de actina para ser ligado na miosina. Deixa eu ver aqui. Então, o passo 1 é justamente a abertura, né, a mudança de forma da miosina junto com a actina. Então, tá vendo aqui, ó? Acabou de ligar. Então, agora actina e miosina estão ligadas, tá? E agora vai ocorrer um torque. Quando perde um ATP, vai haver um torque. Quer ver? Olha só. Então, a cabeça de miosina traciona a actina. E no final dessa minúscula tração, a gente precisa de energia de novo para voltar a miosina à forma original dela. Então, ligou um ATP e cálcio. ATP na miosina, cálcio no feixe de actina, né, e liberou o feixe de actina para ser ligado à miosina. Agora as duas estão ligadas. O segundo passo vai ser a perda do ATP e a tração. Veja só, ó, ligou. O passo 2 agora vai ser o puxão, certo? Então, o puxão é justamente a contração muscular. Ocorreu a contração muscular. E agora a gente vai ter ATP ligando de novo para retornar a miosina à forma original dela. Ligou. Agora vai liberar a miosina para a forma original. A liberação da forma original é o final da contração, tá? E aí você repete isso, repete isso, repete isso, repete isso, você tem a contração muscular contínua, tá? Então a parte final é a reativação da, 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 da cabeça de miosina, que gasta mais um ATP e aí o ADP o ATP é transformado em ADP, né, trifosfato de adenosina, é transformado em difosfato de adenosina para retornar finalmente a forma inicial da cabeça de miosina. Eu preciso voltar? Como é que vocês estão? Tipo, se eu perguntasse hoje numa prova como é que acontece a contração muscular,
a nível molecular, como é que você estaria? Eu estou em choque, pois é. Eu É também bem fiquei a primeira vez. complicadinho, né? É bem complicado. Mas assim, Eu tiraria 0. não se preocupem que assim, por que eu estou explicando isso? Porque às vezes a gente entende a coisa no mínimo detalhe, fica fácil para entender o restante, tá? Inclusive doenças, etc. Então, o que é importante vocês entenderem daqui? Que existe a quitina, existe a miosina, e que as duas precisam se ligar para que ocorra a contração muscular. Para que elas se liguem e tenha esse puxão, né, que é essa contração muscular, tem que ter ATP e tem que ter cálcio. Tá? O cálcio vai liberar o feixe de actina e o ATP vai transformar a cabeça de miosina, ou seja, a molécula de miosina vai sofrer uma transformação da sua forma para que haja esse puxão, certo? E o ATP ele vai entrar em duas etapas, tanto no puxão quanto no retorno à forma original da cabeça de miosina. Então é por isso que o nosso músculo gasta muita energia. Ele tem que refazer toda hora aquele mesmo processo. Tudo bem? Então, olha só. Aqui um esquema bem simples. Não, beleza. Vamos fazer assim. Vocês já fizeram a atividade e eu vou passar uns exercícios para vocês fazerem em casa para ver se vocês entenderam. É uma coisa assim. Pô, professor, isso vai cair em alguma prova da minha vida? Não sei do que você vai fazer aqui para frente, mas, né? Talvez caia, não sei. Mas é interessante saber. Se nada der certo, você tem uma ótima conversa de bar. E aí, fechou. Então, aqui tem um esquema bem básico de como que é essa contração muscular. Cada actina, ela é ligada, então a parte Z, que a gente viu no outro slide, no corte histológico lá, quase microscópico, né, com microscopia eletrônica, esse aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Volta, fio. Não quer voltar. Então ficou bravo comigo aqui o negócio. Vixe. Então, no corte histológico e visto com uma microscopia eletrônica, a gente vai ver essa parte Z aqui, ó, zona Z, que é justamente a ligação de uma quitina com a outra. A gente vai ter a parte I, que é a parte que une as miosinas, né, que então tem o feixe de miosina ali. E cada cabeça de miosina, ela vai fazer a tração dos feixes de actina. Então, a miosina seria a parte não móvel e a quitina a parte móvel, que vai diminuir de tamanho para justamente fazer a contração muscular. Então, a flexão, né? Então, o que é a flexão? A flexão é a contração e a extensão pode significar o relaxamento. Mas para todos os músculos, não necessariamente. Eu posso ter a flexão, por exemplo, do bíceps, ao mesmo tempo que eu tenho o relaxamento ou extensão do meu tríceps. E se eu for estender o meu braço, né? Se eu for fazer a extensão, eu tenho o relaxamento do meu bíceps e a contração do meu tríceps.
Agora uma pergunta para vocês. Quando eu consigo fazer flexão de um músculo, certo? Agora, o que acontece quando eu tenho o relaxamento? Quer dizer que o músculo empurra? É isso que acontece? Um músculo, se eu estou fazendo esse movimento aqui, por exemplo, com o meu braço, um músculo está puxando e outro está empurrando? É isso que está acontecendo? Sim. Não. Por que não? Por Ele que tá não? puxando assim, ó, pra baixo. E puxando, sim. Todo músculo puxa, nenhum músculo empurra. Por quê? Nenhum músculo é capaz de aumentar de tamanho. Porque olha só, veja aqui nesse GIF que o feixe de actina e miosina, ele só se aproxima. Não tem como você afastar os feixes. Então, nenhum músculo ele empurra. Todo músculo puxa. É por isso que você tem um músculo que vai fazer aqui, ó, né? Então eu vou puxar a minha xícara. Para puxar a minha xícara, eu estou usando o meu bíceps, certo? Agora eu vou empurrar a minha xícara, mas eu estou empurrando a xícara, só que quem está diminuindo de tamanho, ó, o meu tríceps está puxando o meu braço para frente. Agora, o meu bíceps está puxando o meu braço para trás, em direção ao meu corpo. Agora, o meu tríceps está puxando o meu braço para longe do meu corpo. Entenderam essa parte? Que nenhum músculo empurra, todo músculo puxa. Tá bom. Por isso que a gente tem, quando a gente fala, não sei se vocês gostam de ir na academia e tal, sempre vê os maromba falando, aqui é o meu agonista, meu antagonista, o sinergista. Cara, isso não é necessariamente uma nomenclatura de um músculo em si, tá? O agonista é aquele músculo que inicia o movimento. Então, se eu estou falando desse movimento aqui, ó, desse movimento, quem que é o agonista nesse caso? Me respondam. O bíceps? O bíceps. Então, é o bíceps, olha só. E quem que é o antagonista? Quem é que está relaxando para que o movimento aconteça? Tríceps. O tríceps. Agora eu vou fazer o movimento inverso, olha só. Agora, quem que é o agonista nesse caso, desse movimento aqui? O tríplice. O tríceps, isso. O tríceps virou Isso. o meu agonista e quem que virou o antagonista? O bíceps. O bíceps. Então, a partir do movimento que você faz, você vai falar qual que é o músculo agonista naquele tipo de movimento, certo? Se eu for fazer uma flexão de braço no chão, quem são os meus músculos agonistas para fazer esse movimento? Que é o tríceps também, né? Principal. Por quê? Eu tenho que empurrar para longe, certo? Então, Sim. ó, tríceps. Mas não só o tríceps, certo? Os músculos das costas são muito bons para fazer isso. Quem mais? Mais algum agonista nesse caso? E quem que é antagonista desse movimento? Ai, professor, eu não lembro o nome, mas ele fica entre a clavícula. Tem o peitoral maior e o peitoral menor. Também tem o subescapular, o subclavicular e os escapulares. Então, esses músculos aqui, eles vão funcionar como antagonista, ou seja, eles seguram o movimento, né?
eles impedem o movimento ou então eles evitam a hiperextensão. E quem que são os sinergistas? Para que serve o músculo sinergista? Ele geralmente, gente, ele vai estabilizar aquele movimento que você está fazendo. Então, é fácil fazer uma flexão? Não. Não é fácil fazer uma flexão, mesmo assim, se você tem já um bom preparo físico, ainda assim, você não consegue fazer muitas. Para que o movimento fique mais suave, para que você gaste menos energia, existem os sinergistas, que vão ali estabilizar não só o movimento, como as suas articulações, porque é muito perigoso, qualquer tipo de movimento é muito perigoso para a sua articulação. Porque articulações, acreditem ou não, são muito sensíveis a todo e qualquer tipo de movimento, porque elas são, apesar de ser feita de tecido conjuntivo próprio, denso, regular, elas têm uma limitação de movimento. Então, os músculos junto aos tendões, elas vão fazer com que nada saia do lugar demais, né? Mais do que deveria. Tá? Só que assim, você é capaz de dar carinho para um gato ao mesmo tempo que você consegue amassar uma lata na outra mão. Quem consegue fazer isso? Já tentou fazer, por exemplo, tomar um café e tentar jogar alguma coisa em alguém? Ou então bater com força na mesa? Por que é possível você, ao mesmo tempo, fazer uma força enorme e não perder o controle daquela sua força? Ou não machucar alguém, por exemplo? Como vocês acham que isso acontece? Por causa do equilíbrio? Não. Isso acontece por causa de duas coisas. Uma, porque você tem unidades motoras. O que são unidades motoras? São partes do seu músculo que você vai requisitar de cada vez. Então, olha só. Eu tenho 3 tipos, né? Nós temos 3 tipos de unidade motora. Então, pequenas, médias e grandes. Pergunta: se eu vou fazer carinho num gato, qual tipo de fibra eu vou utilizar? A fibra número 1. A fibra número 1, porque ela é pequena. Se eu for tentar levantar um carro, qual tipo de fibra eu vou usar? A número 3. A número 3, certo? Então, você vai solicitar aos seus músculos, certo? O tamanho de fibra que é necessário para aquele tipo de movimento. Já falei do Ricardo, vou colocar ele como exemplo de novo. O Ricardo não tem coordenação fina. Então, se você pedir para ele costurar, se você pedir para ele desenhar com giz na lousa ou no caderno, ele não consegue. Por quê? Ele sempre treinou, na verdade, as fibras motoras grandes. Por quê? Muito exercício, muito ferro, puxa ferro, faz exercício de pulo, de impacto. Então, ele nunca treinou as fibras pequenas dele. Então, essa coordenação fina, ele tem muita dificuldade. Enquanto, por exemplo, para mim, que nunca fui de fazer exercício, é muito fácil fazer uma coisa fina, mas é muito difícil fazer exercícios que exigem as fibras motoras 3, né, que são as grandes. Então, essa é a diferença em relação ao tipo de fibra que você vai usar de acordo com o movimento que você está fazendo. Tudo bem, mas e aí? Para eu requisitar essas fibras, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar mais voltagem do meu sistema nervoso? Eu vou utilizar um impulso nervoso maior, será? Vocês acham que usam um impulso nervoso maior? Tipo assim, eu tenho lá um impulso nervoso de 50 volts. Para colocar a fibra motora 3 em uso, eu preciso de 100 volts. Será que é assim que funciona? Eu acho que não, professor.
Muito bom. E como é que funciona, então? Eu acho que não, porque, tipo assim, é, se você for levantar, precisar levantar um carro, como o Uhum, professor citou, você vai pegar, tipo, um impulso. Aquele impulso ali é uma energia que a gente tem uhum. conforme o agachamento que você vai pegar para poder levantar, não é? Isso. Tá. E daí É, ali aonde que daí você consegue a posição da fibra maior. isso. Mas então, qual que é a diferença do impulso nervoso da fibra 1 para a fibra 3? Ah, ele dá acho que uns 80 ou 100% da diferença. Porque quando você for dar um carinho num gatinho, Uhum. você vai praticamente meio que manso. Você vai delicadamente. E para você poder levantar o carro, você já vai ter que daí estar com a sua energia bem mais carregada. Então, assim, você usa mais energia de que forma? É no. Que nem Do nervoso. eu perguntei, mas é, por exemplo, 50. Eu uso o pequeno 50 volts e, 100, e o grande 100 volts, por exemplo, é isso? Isso. Não, não é isso. A gente usa, na Errei. verdade, o nosso. Coloca isso na cabeça de vocês. O nosso impulso nervoso, ele tem sempre a mesma voltagem. Sempre. Ele não muda a voltagem dele. O que que muda? A frequência. Então, o que que é frequência? É qualquer coisa que se repete ao longo de um certo tempo. Então, qual que é a frequência das nossas aulas? Uma vez por semana. Qual que é a frequência do batimento cardíaco? 70, 74 batimentos por minuto. Isso é frequência, é uma coisa que se repete durante um certo tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fibra que fibra motora 1. Esse aqui é o estímulo que ela recebe, ó. Imagina que esse som é um impulso nervoso, e aí você está recebendo lá e está conseguindo utilizar a fibra motora 1. Para utilizar a fibra motora 2, tem que ter mais estímulo. Para 3, muito mais estímulo. A voltagem do estímulo é a mesma, a força é a mesma, o que vai mudar é a frequência. Quanto mais frequente for o estímulo, maior a fibra motora que você está requisitando. Tudo bem? Entendi. Então, o que que isso gera para a gente? Gera que a gente consegue fazer alguns tipos de contração diferenciada. Por exemplo, se eu quero fazer uma contração isotônica, ou seja, o que é isotônica? Ela tem a flexão e a extensão no mesmo patamar. Então, olha só, no lado esquerdo aqui do quadro, eu tenho uma flexão concêntrica e uma extensão excêntrica, mas ela é isotônica, ela contrai na mesma medida que ela relaxa, certo? Mas eu posso fazer também uma contração isométrica. O que é contração isométrica? A contração isométrica é uma contração constante, é uma contração de manutenção daquela contração. É só você fazer um teste. Qual que é a diferença? Você vai pegar um controle remoto, o seu celular, qualquer coisa, e vai fazer um movimento assim, ó, só que para baixo, né? Faz esse movimento aqui, ó. Faz esse movimento aqui, o negócio. Depois, você tenta manter a coisa que você está usando o máximo de tempo possível no mesmo lugar. Essa manutenção da posição é que é chamada de contração isométrica. Beleza? Então, para fazer uma contração isométrica ou uma contração isotônica, além das fibras que eu tenho que requisitar, eu tenho que ter treinado esses músculos, para esse tipo de contração. É por isso que certas pessoas, né, que treinaram muito o corpo, elas conseguem manter a mesma posição por muito tempo,
Ou então fazer movimentos, por exemplo, o contorcionista, aqueles caras bem musculosos que são contorcionistas e conseguem se manter com a palma da mão no chão e o pé esticado lá na cabeça, né, tipo de ponta cabeça, fazendo acrobacia, né, ou mantendo a mesma posição por muito tempo. Essa contração isométrica que foi muito treinada, né? Então, a contração isométrica ela tende a trazer resultados tão bons quanto as contrações isotônicas. A diferença vai ser no gasto de energia que você vai conseguir aí e a quantidade de fibra que você vai requisitar. Gente, muscular era basicamente isso aí. O que vocês têm de dúvida? Como é que foi fazer o vídeo? Professor, hoje eu fiz o vídeo, mas meio que desenhei no corpo da minha filha para explicar um pouco os músculos, né? Uhum. Deu umas dúvidas ali, mas depois eu anotei para mandar no e-mail para ver com o senhor, se o senhor pode me tirar daí aquelas dúvidas. Até que Tá. agora eu vou começar a editar o vídeo agora, que eu acabei de chegar do trabalho. Desculpa de entrar agora na sua aula. Uhum. Daí eu vou mandar junto com o vídeo daí para você. Tá. Vocês perceberam o que eu não fiz nessa aula? Ao contrário da aula de ossos, o que eu não fiz nessa aula? Eu não falei nome de quase nenhum músculo. Eu fiz isso justamente para que vocês, no vídeo, tentem colocar o máximo de informação. Eu pedi 20 músculos, 25 músculos, 20 músculos, né? Você pode se limitar aos 20 músculos e você pode colocar mais. Qual que é a importância de entender o sistema muscular para a enfermagem, pessoal? Formas de cuidados na hora que for mexer com o paciente. É uma coisa Saber interessante. na hora que você também for dar pontos também. Dá ponto? Isso. Como assim, Quando dá for ponto? fazer algum curativo, quando for precisar fazer alguma ocorrência. Assim, só para deixar claro, a gente não dá ponto, né? A gente não sutura. Isso é coisa do médico. A não ser numa emergência, tá? Mas sim, né? Você, por exemplo, no atendimento, que músculos foram envolvidos, né, com aquele problema? Num atendimento junto com a fisioterapeuta, que músculos você tem que treinar com aquela pessoa que está em recuperação? Medicação injetável, né? Perfeito, Sabrina. A medicação injetável, ela tem a o seu local específico. Por exemplo, quais medicações eu posso dar no bíceps, no deltoide? Alguma medicação que eu consiga dar no deltoide? Febre amarela? Não é muscular. A febre amarela, ela é subcutânea, então não faz diferença onde você dá. Ela é na região do tríceps, mas olha que importante. A gente tem que saber localizar, certo? A estrutura para padronizar aquela injeção. Então, foi padronizado. Febre amarela, prega triceptal. Quando a gente fala prega, a gente está falando do subcutâneo, porque tem que dar na gordurinha do braço e não no músculo. E qual outra que tem que dar no músculo, então? Se a febre amarela é subcutânea, qual que é uma das intramusculares? Professor, eu tô há mais ou menos umas 2 semanas com o meu nervo ciático da perna direita inflamado. Uhum. E na primeira semana eu lembro que eu tomei 2 injeções, eu só não me recordo o nome. Certo. E na segunda semana eu tomei o tramadol, mas daí foi, no caso, na veia, né?
um remédio. Uhum. Como é que fala na veia? Mas, esqueci agora o termo. Intravenoso, alguma coisa assim? Intravenoso, perfeito. Isso mesmo. Daí essa da veia não entra como muscular, mas as injeções, no caso, sim. Isso? Pra tratar essa parte de nervo? Como é que é? Então, depende. Depende da medicação, é por isso que eu tô falando. Toda medicação, ela vai ter a indicação dela injetável, certo? Eu posso ter o mesmo preparo farmacológico como intramuscular ou intravenoso? Hoje em dia eu posso, né? Hoje em dia eu tenho o que vai diferenciar? A diluição. Então, às vezes, para uma mesma medicação, eu tenho uma aplicação intramuscular sem diluição. Então, você vai colocar aquele preparado puro. Então, você quebra a ampola, aspira e aplica no músculo. Se você for colocar intravenoso, você precisa diluir aquela medicação. Então, vai aspirar na ampola, colocar num soro e aí aplicar, né, fazer correr ali na pessoa. Hepatite também, Elisandra, hepatite também, ela é intramuscular, né? Então, gente, além dos ossos, né, os ossos eles são muito importantes para a gente localizar a estrutura. Eles são muito importantes para a gente entender quais são o que eu preciso tomar cuidado na hora de aplicar naquela pessoa. Por quê? Se a pessoa tem pouco músculo, se a pessoa ela é mais magra, você pode acabar colocando a agulha, você vai fazer a escolha da agulha, porque assim, o médico ele faz a prescrição médica, certo? Ele vai falar, ó, você tem que dar isso aqui. A forma como você vai dar, né, o instrumento que você vai utilizar é a escolha do profissional, porque é o profissional que está vendo. Não adianta o médico falar assim, você vai usar uma 25/7. Aí você vai na pessoa, você pega a agulha 25/7, olha para a pessoa não tem meio quilo de músculo. Não dá para usar uma 25/7. Você vai ter que usar uma intramuscular mais curta. E aí você, né, vai ter lá o seu hall de agulhas e vai escolher entre elas. Professor, uma dúvida. Minha avó toma insulina. A gente costuma aplicar na barriga. Porém, um dia ela queria aplicar no braço. Foi difícil e depois ficou uma bola. O porquê disso? Bom, Stephanie, no deltoide a gente não aplica a insulina. Por quê? O deltoide em si, que é a parte abaixo aqui do acrômio, então lembra lá do nosso o sistema ósseo, aqui é a cabeça do úmero. Então, para baixo disso aqui é deltoide. Então a gente vai sentir o deltoide. E essa parte do deltoide, ele quase não tem gordura. Se você utilizar uma agulha subcutânea um pouquinho maior, você acaba acertando o músculo, tá? Ao contrário, aqui no tríceps, a prega tricipital, ela tem muito mais gordura. Então, não é recomendado no deltoide, mas sim no tríceps, na prega tricipital atrás do braço. O ideal é fazer o rodízio. Para quem é diabético, é sempre fazer um rodízio. Então, você vai querer localizar uma estrutura. Digamos que eu quero fazer a sua avó, né? Sua avó fez um curso de anatomia. Ela vai falar assim para você: eu quero, minha filha, que você aplique essa insulina na minha prega subescapular esquerda. Onde é que você vai aplicar essa insulina dela? A sua avó fez um curso de anatomia. Aí ela falou para você assim: minha filha, eu quero que você aplique a minha insulina hoje na minha prega subescapular direita. Onde é isso?
Nas costas, isso. Eu posso aplicar insulina nas costas? Pode, pode. Se você abrir o manual do Ministério da Saúde, né, e da Sociedade Brasileira de Diabetes, você tem muito lugar para aplicar insulina. E aí tem o manual para o público em geral, né, que vem com um mapinha tal para você aplicar, e tem o manual para profissional de saúde. E o manual para profissional de saúde ele vem descrevendo os locais certinhos. Por isso que é importante saber tanto o nome de osso quanto o nome de músculo, tá? Porque você vai localizar no subcutâneo aonde que é a estrutura correta para aplicar aquele X medicamento, né? Aquela X injeção subcutânea, aquela intramuscular. Por exemplo, eu tenho que fazer, vocês aprenderam, né, um dia, sei lá, eu acho que ainda é privativo do enfermeiro aqui no Brasil, mas fazer uma punção intraóssea. É possível fazer uma punção intraóssea, vocês acham? Para fazer correr soro dentro do osso? Acreditem ou não, é possível, né? Principalmente para criança, né? O acesso intraósseo é um acesso maravilhoso. Ele é ainda mais rápido do que, não sei se mais rápido, mas é tão rápido quanto uma punção intravenosa. Então, às vezes a pessoa está muito desidratada, está entrando em choque, você precisa de um local rápido para fazer a aplicação de soro. Você pega uma agulha específica, né, que é a agulha de punção intraóssea para o adulto, né, ou para a criança, e você faz uma punção. Né? O que é a punção intraóssea? É basicamente aquela estrutura do periósteo. Lembra que tem uma camada grossa, né, de osso denso, né? E aí você, quebra aquele osso e vem com o sorinho na agulha e esse soro passa rapidinho, ele hidrata muito rápido a pessoa. Tá? É uma coisa assim fantástica. Que mais, gente, de dúvidas? Stephanie, ficou uma bola porque provavelmente inflamou, tá? Como não é uma região muito boa para insulina, deve ter inflamado, né, por dentro e não sei se a bola saiu, né? Geralmente se ela saiu, ela vai ficar depois um buraquinho, né, dentro daquele local que você aplicou. Não sei se aconteceu isso com a sua avó. Geralmente é mais repetição que isso acontece, né? Uma vez só, difícil de acontecer. O que mais, pessoal? E professor, trazendo para uma parte mais, para essa parte mais química, digamos assim, Uhum. essa minha inflamação do nervo ciático seria como? O que ocorre? O que é que causa, no caso? A inflamação do nervo ciático, ela pode ter várias causas. A mais comum, ela é muscular e não nervosa. Então, o que é esse problema no nervo ciático? Acontece que a maioria das pessoas que tem essa inflamação, ela é uma inflamação muscular. O que acontece é que o seu músculo é do seu glúteo, do glúteo mínimo. Então, é o que reveste a parte do sacro, né, atrás da crista ilíaca. E aí, o nervo, ele fica entre os músculos. E aí, quando o músculo inflama por fadiga, esforço repetitivo, mesma posição, né? A minha esposa, por exemplo, ela está grávida, está carregando mais peso, então o nervo ciático acaba ficando mais sobrecarregado. Você põe a perna de um lado só, né? Sobrecarrega uma das pernas. Então esse músculo ele tem que contrair e relaxar, contrair e relaxar, contrair e relaxar. Quando você fadiga um músculo, ele inflama. E aí a inflamação do músculo, porque ele não está contraindo, mas ele está inflamado. A inflamação faz com que o nervo fique pinçado, né? Ele fique
toda hora ele está sendo estimulado pelo lado de fora, forçando um estímulo constante. Então, isso é dor, né? Isso basicamente é dor. Essa inflamação, ela pode ser resolvida com um relaxante muscular, né? Se ela for de causa simples. Ela pode ser resolvida com alongamentos constantes, exercício físico. Remédio para dor ajuda? Ajuda a mascarar o sintoma, a não ser que ele tenha, por exemplo, que você usou o tramadol, ele também é um relaxante muscular poderoso, né? Isso acaba relaxando aquela musculatura e fazendo um papel anti-inflamatório, e aí isso relaxa. Só que a medicação, você sabe, ela não é uma cura. Ela pode até ser um tratamento, mas a cura mesmo só vai acontecer quando o seu músculo estiver bem treinado o suficiente para que quando ele seja sobrecarregado, ele não precisa mais inflamar. E aí o seu nervo ciático não vai mais sofrer de bullying por causa desse seu músculo do glúteo. Então, nesse caso, eu acho que eu acabei forçando demais no trabalho, Uhum, né? Mas, assim, eu tô fazendo toda a medicação, mas não deixei de trabalhar. Continuo fazendo as mesmas atividades que fazia antes. certo. A única diferença é que agora eu tenho feito algum alongamento diferente, a gente está fazendo uma ginástica laboral e tal, antes de iniciar as atividades. Isso. Exercícios para os Mas, glúteos para os glúteos e para o dorso, né? Para o posterior, né? Todo o dorso ali é importante fazer exercício para essa parte do corpo, que é o que trabalha todo o feixe do ciático. então, mas mesmo assim, eu continuando a mesma atividade, ele vai sarar, no caso, ou eu teria que dar um tempo para ele se recuperar? Não, sempre é tempo, né? A inflamação ela precisa sair primeiro, aí depois você precisa fortalecer essa musculatura, e aí sim você vai começar a notar uma diferença. Nada a curto prazo. Acredite em mim, se você já sofria antes de ciático, não sei quantos anos você tem, José. Eu tô com 28, não, mas é a primeira vez que É a primeira acontece. vez. Não. Então É. já investe em exercício para glúteo, para dorso, né? Para bíceps femoral, toda essa parte ela tem que ser bem trabalhada para que você não tenha problema de ciático. A maioria das pessoas que trabalha sentado ou que trabalha numa mesma posição por muito tempo, caixas de supermercado, caixa de loja, vendedor de loja, todas essas pessoas têm problema ou podem desenvolver problema no ciático, porque é sempre o esforço repetitivo ou na mesma posição que não tem nenhum descanso, né, em nenhum momento, e não tem essa, que nem você falou da ginástica laboral, né? Isso é muito importante. A educação em saúde, né, os locais de trabalho, elas deviam investir mais nesse tipo de coisa. Beleza, obrigado. Imagina. O que mais, gente? Sem mais? Estão satisfeitos com a aula de músculos? Professor, Oi. se eu não conseguir editar o vídeo, que eu consegui fazer ele em quatro partes, Uhum, que é difícil gravar, sabe, esses nomes desses músculos. tranquilo. Esses músculos foi. Daí, tipo assim, eu posso mandar ele em 4 partes mesmo pra ti, Pode, você vai carregar no YouTube, né? pra carregar no YouTube, eu recarreguei ele no Drive. Não, eu falei na última aula, na última aula, Desculpa, isso. eu não assisti a última aula. Tá. Lembra que eu mandei um link de um vídeo de como faz para Uhum. carregar os seus vídeos no YouTube. Por quê? Como eu estou usando o meu Drive particular, e quando você me manda você coloca lá no Classroom, isso acaba ocupando espaço no meu Drive. Então, se Entendi. você usar o YouTube, você não vai usar nem o seu Drive, nem o meu Drive. Aí você vai usar a nuvem do YouTube. Então, você carregando Uhum. os vídeos no YouTube, você só me manda o link
eu assisto e aí fechou, né? Eu já consigo te dar nota. Ou você pode mandar o link lá no Drive, que também não ocupa espaço, no Classroom, que não ocupa espaço nenhum, Então, beleza. Então, tá bom? vou ver se eu faço isso. Tá, Beleza. obrigada. Imagina. O que mais, pessoal? É isso aí? Então, beleza. Vocês estão quietinhos, para variar? Então a gente vai encerrar aqui. Já vou cortar essa aula. Já vou começando a carregar ela no YouTube, para vocês não perderem. Eu vou colocar mais uma atividade, tá? Vocês já entregaram a atividade, né? A maioria já entregou a atividade que eu tinha colocado de músculos para segunda-feira, antes da aula. E aí eu coloco mais uma atividade mais tranquila. Tranquilinho? Então, até quinta-feira que vem. Não, até terça-feira que vem. Né? Até terça-feira, é isso mesmo. Deixa eu confirmar aqui. A partir do dia 23, o professor começa a ter aula com a gente, isso? Vai ser Isso bem na mesmo. terça e na quinta, né? Terça e quinta, isso mesmo. Então, dia 23 estamos de volta. Beleza, pessoal? Beleza. Então, até terça-feira. Até, professor. Tenha uma boa noite. Noite. Valeu, boa noite, professor. Noite.